E aí, como é que você tá? Tudo bem? Por aqui, Luciano Corguinha mais uma vez, para a gente aprender um pouco de Bíblia, de palavras juntos, em uma mensagem breve, mas eu acredito que bem útil para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Eu separei um texto, se você quiser, você pode acompanhar comigo essa leitura, em Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. O versículo é o 40 e vamos aproveitar também e linkar ao 41. Vamos então à leitura que diz: E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema sério aqui, Jesus falou: vigiem e orem. Quando ele volta, ele percebe que os discípulos estavam adormecidos. Adormecer aqui tem muito a ver com distração. A distração, ela é simbolizada nesse texto pelo fato deles estarem muito cansados e eles não conseguirem obedecer aquilo que Jesus havia instruído a eles. Ficarem em prontidão. O momento não era um momento de descanso. Mais na frente, eles poderiam repousar, teriam um momento de descanso, mas naquele momento eles não poderiam descansar, não poderiam cochilar, porque o momento era crítico. E Jesus faz duas observações: fiquem em oração e fiquem vigiando. Duas coisas que devem fazer parte do nosso equilíbrio de vida cristã. Todo crente ele deve estar equilibrado nesses dois pilares fundamentais da nossa fé, da vigilância e também da oração. Você deve ser um crente equilibrado, uma mulher de Deus, um homem de Deus equilibrado nesses dois pontos fundamentais. Ele volta e ele percebe que Pedro, ele estava dormindo. Estava dormindo porque ele estava muito cansado. Ele, apesar de ser um homem de um temperamento muito forte, era um homem de distrações. Quando você vê que Pedro, não estou querendo questionar a fé dele, claro, foi um homem que tem muitos exemplos de fé para a gente aqui nas Escrituras, mas em um determinado momento, quando Jesus estava num outro episódio sobre o mar, eles ficam preocupados e Pedro ele grita lá de cima do barco: Mestre, se for tu mesmo, Jesus, manda eu ter contigo sobre as águas, e ele vai. Só que de repente a Bíblia fala que ele reparou na força do vento, ele se distrai. O problema da distração é que ela mexe justamente com a nossa carne. É no momento que nós nos distraímos é que a carne ela aproveita esse lapso de tempo e ela nos prega uma peça, porque ela não se converte. Por isso que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. A oração sem vigilância ela pode ser perigosa. Quando não é uma oração regada com esse tempero da vigilância, é quando nós oramos, somos espirituais, mas nós temos algumas brechas que nós não conseguimos dar a devida atenção para elas. E você deve tapar essas brechas. Então esse texto é um texto de equilíbrio, é um texto que nos faz refletir bastante a respeito desse episódio, quando Pedro ele se distrai, e a distração aqui é algo que Jesus chamou a atenção, e ele disse claramente para eles que eles deveriam vigiar e orar, para que eles não entrassem em tentação, porque o espírito deles estava pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, a carne, ela não muda, ela não se converte, carne é carne. Então você tem que trabalhar o seu homem interior, o seu eu, você como espírito que consegue, através de uma vida com Deus, no espírito, entender a importância de você crescer espiritualmente. É a palavra de hoje, que Deus continue te abençoando, te agradeço pelo carinho aqui de estar sempre assistindo os meus vídeos, tá bom? Que Deus te cubra de saúde, paz e prosperidade. Até o próximo encontro. Grande abraço, Luciano Corguinha aqui com você nessa hora de palavra. Obrigado, valeu, paz.